Boa noite, aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Mento, professor voluntário neste curso de Grego Clássico e Koiné, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo grupo de estudos do Núcleo de Cultura Clássica. Estamos aqui o aluno Daniel Albuquerque, a aluna Viviane Cordeiro. Estamos aqui no capítulo 16, vamos entrar no capítulo 17. A gente deixou de ler aqui uns trechos do grego clássico aqui do poeta Simônides. Aqui tem uma introdução que diz que nós já lemos 2 epitáfios de Simônides que ele escreveu para os atenienses que morreram na guerra contra os persas. E também ele escreveu, o seguinte epitáfio para os espartanos que morreram em Plateia, onde os gregos venceram em terra o exército persa em 479 a.C. e deram fim à tentativa de Xerxes de conquistar a Grécia. Deixa eu dar um zoom aqui, acho que está pequeno. Asbestos, Cleos, Roide, Filei, Peripatridis, Tentes, Cluianeon, Tanatu, Asphebalontonepos, Udete, Nasi, Tanontes, Epeis, Farete, Catipete, Perte, Kydainusi, Kydainusanage, Don Matos, Exaideo. Aí ele deu aqui a Asbestos, Cleos como glória inextinguível e Peritentes tendo colocado algo ao redor, Cluianeon, Nefos, a nuvem negra, Afebalontos lançaram em torno de si mesmos, vestiram-se de Udetetnasi, Tanontes, e não morreram, tendo morrido, Epei, uma vez que que Sfé é o mesmo que Altus, uma forma épica de Altus, eles, Katum, Perte, Kydainusa, lhes dando glória, glorificando os toquidos debaixo, Domatos Aideo, da casa de Hades. Então aqui, E professor, Ah, a diferença de Cleos para Doxa, existe algum diferencial ou intercambiável? Que estava Cleos, acostumado a ver a Doxa, né? Cleos tem mais a ver com uma glória de um herói que morre. Não é uma fama que você possa ter em vida. Então, Tem aqui, alguma coisa a ver com Clio? Tem? De ouvir? Tem alguma semelhança com o radical de ouvir? não que eu O saiba, Cleo, no caso? não tô ligando assim os radicais agora de cabeça. Mas aqui o poema ele diz mais ou menos, uma glória é, inextinguível, é, a esse roide, acho que estes que amam, estes que amam tendo colocado ao redor da pátria uma, uma nuvem negra da morte, não morreram, tendo morrido, uma vez que eles
lhe dando glorificando, dando glória, de baixo, estão dando glória de baixo, conduzem para baixo, foram conduzidos para baixo da mansão de Hades, da casa de Hades, semelhante a isso, né? Aí agora a gente vai começar o 17, né? O 17 é intitulado Hoepidauros, que é um lugar lá onde tem um templo de cura de Asclépio. Então tem aqui uma pessoa sendo tratada, né? E tem a legenda Ekeleuten hipotu iatru paraton asclepion ienai isosgar ofelecei me roteus, que fui mandado pelo médico para ir para junto de Asclépio, pois talvez o Deus me ajudará, né? O vocabulário aqui nós temos Hairo, eu levanto, e aqui ele vai dar 6 formas, né? O futuro, o aoristo, perfeito, perfeito médio passivo e o aoristo passivo. Eu levanto com o pronome reflexivo, eu me levanto. Aperco, que não sei se esse ró aqui está correto. Não sei se era apeco. Talvez fosse apeco e esse ró estava digitado errado. É de apó mais eco, o imperfeito apeco, o futuro afixo, também irregular. Assim, esse aqui deve ser o aoristo, né? A pescon, com radical também diferente, né? Estou distante, mais genitivo. Eu estou distante de, voz média, mais genitivo. Eu me abstenho de. Aficneomai, apo mais ricneomai, ric, afixomai, aficome, eu chego a, né? Também costuma vir com a preposição eis, mais acusativo. Gignosco, eu conheço, eu aprendo. Del, que a gente viu como dei, é preciso. Aqui dá no sentido de eu ato, eu prendo, eu amarro. Repomai, aqui que costuma vir com o dativo, eu sigo. Katemai, que é de catar mais remai, eu tenho presente imperfeito somente, eu sento. Oida, é um perfeito com presente significando eu sei. Ele está relacionado ao verbo oral, né? A ideia de que eu sei porque eu vi, né? Aí, pleo, eu navego. Aí, tincano, esse que eu acho que vocês não viram ainda. Tincano, ele é traduzido, aqui ele tá, eu alcanço por sorte, eu encontro-me por acaso, acontece de eu estar, mas é muito bom assim traduzir às vezes como calhar, calhou isso. Vocês sabem usar o verbo calhar? Então, ele vai aparecer às vezes com o sentido de encontrar, né, com alguém, mas também vai estar no sentido de acontecer por acaso. E ele vai também ser um dos verbos que vai ser complementado por um particípio ou por um genitivo. Aí vai aparecer o pronome egoge, que é uma forma
enfática de eu mesmo. Sin, com a preposição mais dativo com, na companhia. Issos, significando talvez. Poi, para onde. Proteron, antigamente, primeiro, antes. A conjunção proteron é, que vai dar uma ideia de se ou. Melhor, poteron é, que dá a ideia de se ou. Mas isso aqui, na verdade, vai acabar ficando. Não fica assim se ou não. Quando a gente vai traduzir para o português, acaba ficando um ou. Sim, teois, com os deuses, se Deus quiser, com sorte. Vamos ver aqui a leitura. Deixa eu ver aqui uma coisa que. Boa noite, Joel. Boa noite, professor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho o zoom aqui, para eu conseguir ler com mais facilidade. Então, aqui, Rutos un Renaus eston limena aficomene prostocoma. Então, dessa maneira, então, Anal, né, chegando ao porto, né, ao ancoradouro, né, Edete, ela foi atada, né? O barco foi atado. Edete aqui é uma passiva, né? Você vê pela essa característica teta-eta. Aí é um aoristo passivo. Hipotonauton. E aqui, hipotonauton é o agente da passiva, né? É pelos marinheiros, com a preposição hipo e no genitivo. Hoi de epibatai ekeleus eustesan ekbenai. E os passageiros, né, a gente poderia dizer, né, aqueles que estão caminhando sobre, né, o barco, né, foram ordenados, né, ekeleustessan, né, também no aoristo passivo, ekbenai, a sair, né, a andar para fora, a desembarcar. Foram ordenados que desembarcassem. Roum Filipos hipotupatros agômenos. Então Filipe, sendo conduzido pelo pai, estengen exebe, para a terra, né? Ele desceu, desembarcou, né? Rode de Caiópolis, Agedé, ó pai. Vamos, ó filho, disse, ou dizia, te dei poiei. O que devemos fazer? Arabulei oinopolion zetessai, kai deipnon elestai. Você quer procurar uma taberna e assim arranjar, né, alguma refeição, algum jantar, né? Rode malistage opater f.
E ele, né, o Filipe respondeu, com certeza, ó pai, peinogar, symenun, regu, ego, de repsomai, pois eu estou com fome. Então você me guia e eu seguirei. Oinopolionum heurontes, engistu limenos, ecatento, oinon te pinontes kai tos parusin dialegomenoi. Uma taberna, então, encontrando perto do porto, sentaram, bebendo vinho e conversando, dialogando com os presentes. Alguma dúvida aqui sobre essa? Acho que essa única verba aqui que traz uma certa dúvida é esse relestai. Relestai. Tinha uma anotação sobre ele que ele costuma ser usado para escolher. E ele aqui está num sentido diferente de escolher. Deixa eu ver aqui qual era o sentido que ele estava mesmo. Era no sentido de tomar para si mesmo. Tomar para si mesmo. E talvez vocês não tivessem também visto o imperativo regu, que é conduz, lidere, né? Deixa eu destacar aqui. Então, relesta é aqui, né, no sentido de escolher, pegar para si mesmo, né, a refeição, deipnon, e regu, talvez vocês não tivessem visto como conduza, né, guia, me guia, né? Guia, lidera e eu seguirei. Ego repsomai. Mais alguma dúvida, gente? Aqui chamando a atenção para esses dois passivos aqui, que tem esse te, aoristos passivos, que tem esse teta, eta como característica. Esse aqui está na terceira pessoa do singular e esse aqui está na terceira pessoa do plural. Tudo bem? Tudo ok, né? Bora lá, continuando. Ton de paronton gynetis, ton de caiopolin, eretopoi poreuetai. Dentre os presentes, uma certa mulher perguntou ao Odisseópolis para onde viajava, para onde ia. Caimatussa roti prosten epidauron poreuetai. E, tendo sabido que para Epidauro ia estava indo, ou ia, né? Acho que não dá para dizer viaja, né? Viaja, acho que está no presente, né? Viaja, caegó, éfer, eu também, ela dizia, prosten epidauron poreu, omai, eu vou para Epidauro, nosso gar ten gastera cai, pois eu tenho uma doença, né, no estômago, na barriga, e o deis e atroz de natai me ofelei. Nenhum médico pode me ajudar. E que leusten un hipotoniatron paraton asclepion hienai. Fui mandada, né, então, pelos médicos para ir até Asclépio. Issos, talvez gar hipotuteu ofeletessomai.
pois talvez, né, eu serei ajudada pelo Deus. Aqui está um futuro no passivo, né? Você tem o teta eta, né? E o sigma ômega mi alfa iota, né? Tessomai, né? Marcando, né, um futuro passivo. A lei P, moi, potedé apopleusetai, renaus. Mas me diga, quando a nau partirá? Quando a nau vai partir mesmo, né? Poteron temeron, esten epidauron, afixômetha é, chegaremos a Epidauro hoje ou não? Aí, viu? Você diz, se chegaremos a Epidauro hoje ou não, fica estranho. É mais assim, chegaremos a Epidauro hoje ou não? Temeron aqui é hoje, né? Ou, e não, nem dá nem para dizer ou, é só um ou, né? Um ou exclusivo, né? Chegaremos a Epidauro hoje ou não? Hoje, a Epidauro, chegaremos ou não? Rodeio de Caiópolis. Oi da Égoge. E o Diceópolis. Eu mesmo não sei. Lego side roti upoli apekei. Re Epidauros. Dizem que não muito distantes estamos, né, de Epidauro, né? Que Epidauro não está muito distante, melhor dizendo. Isosum afixômetha protesnictos cai proteron. Talvez, então, chegaremos antes da noite, ou antes ainda, ou mesmo antes. Cai proteron. Alacuede, mas escuta, Dioligogar gnossômetha. Logo nós saberemos, hipogar tu nauclero calúmetha, pois somos chamados pelo capitão. Aru taqueus epanimen prostenal. Acaso voltaremos rapidamente para o barco? É que ele deu tengastera, como do estômago, né? Em relação ao estômago. Ofelestessomai, eu serei ajudada, né? Que é o futuro passivo, né? Temeron, como hoje. Teve alguma dúvida aqui nesse parágrafo? Só queria lembrar que o Potteron, ele não tem uma tradução direta, mas ele dá o aspecto interrogativo na frase ali, Não, é assim, ele dá ele ajuda você criar como é que chama? Uma alternância exclusiva, ou isso ou não, né? Ou isso ou aquilo, né? Ou isso ou aquilo. Você dá as duas opções, né? E as opções são exclusivas. Não pode se ter as duas coisas. Ah, tá, entendi. É o Potteron que faz essa questão de excluir um ou outro, né? Sim, junto com o é. Ah, tá, junto com... É porque eu pensei que era o E alternado que fazia isso. Não, assim, aqui nós temos dois termos, né? O temeron e o é. E eles estão fazendo esse contraponto, né? E o Potteron dá a questão da dúvida, né? Isso.
Da interrogação, né? Uhum. Ah, tá, valeu. Talvez mais a dúvida do que a interrogação. Aí aqui. Anastantes prostenau espeudon. Levantando-se, então, se apressam em direção a nau, rodenau cleros e donautus prociontas boessas. E o capitão, vendo ele se aproximando, grita: Esbete, taqueos! Embarquem rapidamente, diz Eutisgar Hormesometha, pois partiremos imediatamente. Deigar protesnictos esten epidauron aficestai, pois é preciso chegar até Epidauro antes da noite. Rodeio de Caiópolis. Potedé, e o Dicéopolis diz, quando, Éfer, e que se afixômetha, quando chegaremos lá? Rodenal, Cleros, Urio, Ge, Anemo, Ticontes, Sinteos, Taqueos, aí, Pleusômetha, aí ele diz assim, calhando de pegarmos um vento favorável, com a ajuda dos deuses, rapidamente navegaremos. Caipros resperam paresômetha. E antes da tarde, né, antes do entardecer, estaremos presentes, chegaremos. Alá espeudete, mas se apressem. Apressai-vos, eutisgar litessetai renaus, pois soltaremos, pois a nau será solta imediatamente, melhor dizendo. Né? Aqui também, litessetai também está na voz passiva, né? O futuro passivo da terceira pessoa. Litessetai, litessetai. Aqui. Urio aqui é o favorável. Aí aqui. Roimenum, taqueos eisebesan, redenaus dioligo elite, caepei erte taristia, anemoi urioi diaton kimaton taqueos efereto. Então eles rapidamente embarcam e a nau rapidamente solta, foi solta, né? Melhor dizendo. E quando as velas foram abaixadas, né? Um vento favorável carregou através das ondas, né? Diaton que matam taqueos eféreto. Rapidamente carregou, né, a nau, né, através das ondas. Boa noite, Paulo. Tudo bem. Teve alguma dúvida aqui nessa frase? Aqui apareceu várias coisinhas, né? Tipo esse erte, tipo foi baixada, né? Tipo não tá no singular, né? Tá ristia, né? As velas foram baixadas, né? Movidas, né? Foram descidas, né? Acho que é tipo isso, né?
elite, né? A nau foi solta, né? Bom, e aqui ele dá as partes principais dos verbos com os radicais em y e alfa y. Aí, aqui, então, são vários verbos que vocês já conhecem, mas que vocês têm que decorar agora as partes principais. Então, vocês vão fazendo agora tipo um pequeno vocabulário. Tem um vocabulário pronto, mas ele já está em inglês, ele está em inglês. Então, vocês vão anotando aí. Pega aí o caderno e anota aí, para um minuto aí, anota. Aí aproveita e anota assim o significado. Lio, Lio, eu solto. Liso, eu soltarei. Elissa, eu soltei. Lélica, eu tenho soltado. Lelimai, eu tenho soltado-me, ou tenho soltado para o meu próprio interesse, ou eu fui solto, assim, uma coisa assim, né? Assim, e eluten, que seria também eu fui solto, né? No sentido passado, né? Eluten, que é o aoristo. Ou então anota só assim, tipo, presente, ativo, futuro, ativo, aoristo, ativo, perfeito, ativo, perfeito, médio, passivo, aoristo, passivo. Aí coloca, né, os sentidos, eu solto, eu liberto. Aí dá crio, dacriso, edacrisa, dedacrisa, dedacrimai, né? Aí vocês podem anotar o significado, e eu estou em lágrimas, eu choro, ou anotar, né, os tempos verbais, presente ativo, futuro ativo, aoristo ativo, perfeito ativo e perfeito médio passivo. Parece que não tem aoristo passivo. Ele não deu. Pau, presente ativo, pauso, futuro ativo, passar, pausar, aoristo ativo, palcar, perfeito ativo, palmai, perfeito médio passivo, pauten, aoristo passivo. Eu paro, eu estou parando, eu cesso de. Vocês estão anotando ou não? Fora o rapaz que está dirigindo. Então, aqui o que eu acho difícil de traduzir é o perfeito médio passivo, né? Ele tem muitos significados, né? Seria uma coisa assim, tipo, eu tenho feito alguma coisa, né? E aí, eu tenho feito alguma coisa para mim mesmo, né? E aí o passivo fica complicado, né? Como é que porque ele não é só. Ele pode ser usado na voz passiva, né? Ele pode ser usado na voz passiva. Não tem assim uma forma diferente para a voz passiva. O que eu acho difícil é de traduzir o perfeito numa voz passiva, né? Fica muito parecido com aoristo.
Não, assim, os dois, as duas formas são iguais. A função é que vai ser diferente. Quando está na voz passiva, vai poder ter um agente da passiva, por exemplo. Sim, sim, é isso mesmo. Mas depois a gente vai ver a questão do perfeito. O perfeito, ele é um resultativo, né? Ele dá a ideia de uma ação que começou no passado e tem resultados no presente. Ele é como se fosse um estado presente que foi o resultado de ações no passado. A pergunta aqui: existe voz ativa, média e passiva e médio-passiva? Não, não é bem assim. Quando a gente diz voz média ou passiva, a gente quer dizer que existem verbos que existem tempos verbais que têm formas que elas têm uma certa ambiguidade estrutural e que elas tanto podem funcionar para a voz passiva quanto para a voz média, mas o contexto normalmente elucida se está na voz ativa ou na voz média. É por isso que algumas gramáticas apresentam o conceito de diátese. Então, elas dividem, né, o conceito de voz e de diátese para poder não causar essa confusão. Bom, eu acredito que já todo mundo já deu uma olhada. Deixa eu ver aqui. Aí tinha umas palavras aqui para você estudar, né? Os radicais, psicólogo, psique e logos, psiquiatra, vai ter o psique e o iat. Vocês viram, né? Iatros, que é o médico, né? Analista, vocês viram o Liomai, né? Lá em cima, né? Então, analista é aquele que solta, analisa, né, solta as partes, né? Psicanalista, né, que solta, né, as partes da alma, né? Um fenômeno psíquico é alguma coisa, né, que aparece, né, uma coisa que se manifesta em relação, né, à alma, né? Aí aqui ele vai começar a explicação gramatical da voz passiva em teta, eta, aoristo primeiro e teta, eta, futuro passivo primeiro. Então, no capítulo 16, você aprendeu que nos tempos presente e imperfeito as formas da voz média e passiva são idênticas. Nos tempos futuro e aoristo, a voz passiva tem formas diferentes da voz média. No texto que você leu, no início do capítulo, você conheceu diversas formas do aoristo passivo, facilmente identificadas pelas letras teta eta, como edete, hipoton, auton, foi amarrado pelos marinheiros. Para formar o aoristo passivo, adiciona-se em muitos verbos teta eta, teta y ao seu radical, com a terceira pessoa do singular terminando em teta eta, como no exemplo acima. O indicativo é aumentado, resultando formas que são chamadas teta eta aoristo passivo primeiro para distingui-las de outras de formação levemente diferentes chamadas eta aoristo passivo segundo, as quais adicionam somente o eta e o y ao radical do verbo e serão apresentados na gramática 2, na página 14. Aqui estão as formas do aoristo passivo teta, eta, primeiro de lio. Então, radical li, né? Eliten, então seria aqui eu sou, solto, né? Elites, elite, elitemen, elitete.
elitesan, né? Então, eu sou solto, tu és solto, ele é solto, nós somos soltos, eles são, vós sois soltos, eles são soltos. Imperativo liteti, litete, seja solto, né? Sejam soltos, litenai, né? Sei lá, alguma coisa como ser solto, né? Lites, sendo solto, liteisas, sendo solta, liten, né? Sendo solto, sendo solta, né? O genitivo litentos. E aqui uma sentença com participo nauristo passivo. Renaus, liteissa, hipoton, nauton, e pleidiaton, quimata. O navio, tendo sido perdido pelos marinheiros, estava navegando através das ondas. Aqui diz perdido, mas podia ser solto também, né? Não sei se também podia ser perdido, podia ser solto, né? Liteiça, né? Podia ser só solto e não perdido. Não sei por que ficou perdido. Talvez isso aqui seja algum problema de tradução automática. Muito isso aqui foi traduzido automaticamente, gente. Perdoe-me. Tendo sido solto pelos marinheiros, estava navegando através das ondas. O participo do aoristo passivo primeiro é construído com a partícula θ y, como se segue. Então, litentes vai cair, né? Esse ni, esse tal, e o y vai alongar para y e j. Então vai ficar liteis. Liteis, que seria sendo solto, né? Aí litentos, litente, né? Seria de sendo solto, para sendo solto, né? Depende muito do contexto com o que está concordando, né? Litenta, litentes, litenton, liteisin, ou litentas, e aqui o feminino, liteissa, liteices, liteissei, liteisan, liteissai, liteisson, liteissais, liteissas. E aqui o neutro liten, litentos, litente, liten, litenta, litenton, liteisin, litenta. Para formar o futuro passivo primeiro em teta eta, basta adicionar a partícula teta eta ao radical do verbo e então adicionar as mesmas letras que entram no processo de formação normal do futuro médio. Aqui está o exemplo. Eutisgar litessetai renaus. O navio será solto imediatamente. Lembre-se que não há modo imperativo para o futuro, assim como não há nenhum aumento. Então, aqui, olha, litessomai seria eu serei solto, né? Litessetai, ou melhor, litessei ou litessei, seria tu serás solto. Litessetai, ele será solto. Litessomerta, nós seremos soltos. Litesseste, vós sereis soltos. Litessontai, eles serão soltos. Litessestai, será solto, né? Vai ser solto, né? Uma coisa assim, irá ser solto, alguma coisa assim, né? Há de ser solto, né? Uma coisa assim, né? Litessomenos, né? Seria sendo solto, litessomene, sendo solta, litessomenon, sendo solto ou sendo solto, né? E aqui, radicais. Aí tem umas questões assim de fenômenos fonológicos que acontecem quando há um encontro entre consoantes, né? Radicais terminados em beta, pi, gama e kappa tem a última consoante formada com teta, eta no aoristo passivo e com teta, eta no futuro passivo, como, por exemplo, lambano, eu pego, você tem muda, né, o radical de lambano para leb. Aí você tem assim, eleften. Aí o que acontece é que o teta,
ele é aspirado. Aí ele vai aspirar o beta. Então fica leptin. E aí no futuro, semelhantemente, o teta vai aspirar o beta. Então vai ficar leftesomai. Tá dando para entender? O teta vai aspirar essas consoantes aqui, beta, pi, gama e kappa. Então, pempo, você vai ficar pemften. E no futuro vai ficar pemftesomai. E aí o Lego vai ficar ki, né? O gama vai ficar ki. Electen. E no futuro vai ficar lectesomai. E o filato tem no auristo e no futuro tem um outro radical, que é o filac. E aí esse capa vai virar ki. Então vai efilacten, e o futuro vai ficar filactesomai. Aí aqui isso ali eram aqueles ali seria um grupo de uns dois bilabiais e dois velares, né? Aqui são os dentais, né? Delta, teta, tal e zeta. Tem a consoante modificada pelo sigma. Parasigma, melhor dizendo. Mudam para sigma. Em vez deles aspirarem, eles viram sigma. Né? Então, pseudo vira epseusten, e no futuro fica pseustesomai. E aí, peito fica epeisten, e futuro fica peistesomai. O pato fica epasten, o futuro fica pastesomai. Comidzo fica ecomisten, e no futuro fica comistesomai. Então muda, né, o dental para o sigma, né? Parasqueuadzo fica parasqueuasten, e no futuro fica, acho que aqui é isso. E no futuro fica parasqueuastesomai. Tudo tranquilo, gente? Um pouquinho complicado essa aqui, mas dá dando para entender, né? Os dentais viram sigma, né? Antes do teta. Aí aqui, aí tem uns verbos que um sigma aparece no meio do nada, ele aparece, para poder, por analogia, talvez. Eles querem imitar aqueles outros ali e aí eles aparecem. Gignosco vira, no auristo auristo passivo vira egnosten, no futuro passivo vira gnostesomai. Aí o queleo no auristo passivo fica ekeleusten, e no futuro passivo fica keleustesomai, e aí por diante. E aí com os verbos contratos, vai ter um alongamento da vogal, daquela vogal que contraía, né? Antes do teta, eta, ela vai alongar de epsilon para eta, de alfa para eta, de ômicron para ômega. Isso nos padrõezinhos, né? Então fica filéu, fica fileten, e no auristo passivo, e no futuro fica filetesomai. Timal fica no auristo passivo timeten, e no futuro passivo fica timetesomai. Delol no auristo passivo fica edeloten, e no futuro passivo fica delotesomai. Então aqui é uma questão de alongamento daquela vogal que contraía
mas aqui, como ela não contrai, ela fica do lado da característica, ela faz é alongar. E aí ele dá também aqui acho que umas exceções aqui. Balo tem um radical blé, que é um radical diferentão, né? Aí fica um radical diferentão para o auristo, então fica ebletten. Elauno tem um radical diferentão para o auristo, que é ela, então fica elaten. Heurisco tem heure, na verdade, então fica heureten ou heureten. Roral tem hop, aí fica often, porque o pi vai ficar aspirado, então vai ficar often. Tranquilo, gente? Nenhum desespero até agora não, né? Tranquilo. Aí tem uns exercícios aqui para fazer, aqui tinha uma tabela aqui para preencher, se você fosse fazer as vozes passivas de Lambano, Filéu, Timal, Deló, né? Um exemplo aqui mais simples e 3 contratos, né? Aí aqui ele quer que você dê, né, o aoristo passivo dessas formas aqui, né? Umas vão estar no aoristo, outras vão estar no futuro. E é para você dar a voz passiva, né? Aqui são para traduzir. Aí aqui tinha o texto cultural falando sobre os santuários de cura de Asclépio e Epidauro, né? É interessante vocês lerem. Aí tinha também essa inscrição aqui, né? Quando você era curado, você fazia uma dedicação, uma espécie. Você pagava você não construía isso, na verdade, você dava um dinheiro e eles faziam isso aqui, tá entendendo? Era como se fosse um ex-voto que a gente tem aqui no Nordeste, o ex-voto. Vocês conhecem, vocês sabem o que é um ex-voto? Não sabem? Não, é assim, por exemplo, assim, você faz uma promessa para Padre Cícero, que você está com problema na perna. Aí você faz uma perna de madeira e aí você leva até lá, até o crato, e aí você deposita lá a perna de madeira para dizer que você foi curado do problema na perna por graça de intercessão de Padre Cícero. Isso. Aí aqui, lá no santuário de Asclépio, tinha isso também. Você pagava um dinheiro, né? E eles faziam, né, uma placa mostrando uma cura que você tinha recebido. Aí aqui, essa placa aqui diz, ela aqui, olha, ela tem um desenho da perna, né? E aí tem assim, meio quebrado, mas está escrito Asclepio kai Rigeia Tique Eucharisterium, que significa para Asclépio e saúde. Saúde aqui é uma deusa, a deusa saúde. Tique, eu dedica este obrigado, esta oferta de obrigado. Eucaristerium, né? Eucaris, né, seria obrigado, né? Boa graça, né? Terium, né? Seria uma oferta, né? Então ele está oferecendo essa placa tanto para o Asclépio quanto para a Rigeia, que seria a deusa saúde. Aí na próxima semana a gente vê o beta. Tudo bem, gente? Tranquilo? E aí vocês podem fazer os exercícios, façam os exercícios e aí deem uma olhada no manual do professor e corrijam os exercícios, tá bom?
Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então, bom, obrigado por tudo. São 10h04. Acho que a gente teve uma boa aula. Boa noite a todos. Obrigado, professor. Boa noite a Obrigado todos pela aula. e boa semana.